Se eu te perguntar agora, o que um gerente de projetos faz o dia inteiro? Talvez você ia me responder, faz cronograma, faz reunião, cria ata, atualiza planilha, cobra prazo. E eu não vou dizer que isso tá errado, porque ela não tá errado. No fundo, ela acontece sim, mas ela acontece outras coisas também. Só que nenhuma dessas coisas representa o real trabalho de um gerente de projetos. E na verdade, se o seu dia tá sendo só isso, tem uma coisa errada aí. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se você não me conhece, eu sou a Bárbara Pedroso, especialista em gestão de projetos. E se você quer crescer na carreira de gestão de projetos, é importantíssimo você entender que a carreira, a função gerente de projetos, ela é muito mais do que apenas saber sobre metodologias ou ferramentas. Então já aproveita, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal para toda semana você receber mais vídeos sobre como ser gerente de projetos na prática. Quando alguém fala que é gerente de projetos, normalmente a primeira imagem que vem na cabeça é uma pessoa olhando um cronograma. Mas isso é igual dizer que o médico passa o dia inteiro escrevendo receita. Você percebe que o médico sim escreve receita, mas esse não é o trabalho dele. O trabalho do médico é diagnosticar. E acontece a mesma coisa com o gerente de projetos. Ele faz sim reunião, mexe na ferramenta, ajusta o cronograma, mas isso são apenas ferramentas, porque o trabalho dele acontece bem antes. Quando eu começo meu dia, a primeira coisa que me vem à mente não é o que eu faço hoje, e sim como que está o desenvolvimento do meu projeto. Porque existe uma diferença enorme entre você estar ocupado e você estar fazendo o projeto avançar. Então, a primeira coisa que eu preciso entender o mais rápido possível é: tem algum bloqueio? Tem algum ponto crítico? Tem alguma decisão que está pendente? Existe alguma expectativa que mudou de ontem para hoje? Será que surgiu algum risco que não estava mapeado? E você percebe que nenhuma dessas ferramentas é sobre você ir lá e clicar num botão? São perguntas sobre o sistema, porque, de novo, eu já comentei isso aqui antes, o sistema do projeto ele é vivo, ele tem pessoas envolvidas, então ele pode mudar do dia para a noite, pode acontecer alguma coisa que não estava sendo esperada. E talvez esse ponto seja uma das maiores confusões que existe sobre ser um gerente de projetos. Porque às vezes as pessoas acham que o gerente de projetos ele precisa resolver todos os problemas que existem. Mas na verdade não, ele precisa garantir que todos os problemas sejam resolvidos, não necessariamente por ele. Vou te trazer um exemplo para você conseguir visualizar o que eu estou querendo dizer. Imagina que o designer está esperando uma aprovação. Só que o marketing em si, ele está esperando o cliente me dizer se ok. E o cliente ele não me respondeu, mas o desenvolvedor, ele também precisa saber dessa informação. Ou seja, o meu projeto ele está emperrado. Quem que vai resolver isso? É o gerente de projetos? É óbvio que não, mas ele é que vai conectar todas essas peças. Se ele percebe que tem uma coisa que está travada por conta de uma pessoa específica, ele que vai lá nessa pessoa para garantir que ela finalize para que todo o processo ele aconteça como ele deve acontecer. E existe uma parte dessa rotina que ninguém vê, que é justamente isso, são essas conversas rápidas. Esses alinhamentos, essas negociações que elas precisam acontecer instantaneamente. E às vezes é necessário que o gerente passe ali 15 minutos conversando com a pessoa, porque essa conversa vai evitar retrabalho, vai evitar que o projeto ele fique num ponto crítico, ou seja, ele fique emperrado ali. E essa conversa de 15 minutos, quem está no campo de batalha sabe que ela pode ter evitado horas, dias, às vezes até meses de um possível problema. E esse é um trabalho invisível da gestão de projetos. E existe uma coisa que raramente aparece quando as pessoas vão descrever essa função, que é a decisão. O tempo inteiro você decide. Seja qual é a prioridade, isso aqui ainda é prioridade, essa reunião aqui, será que ela precisa acontecer ainda? Será que esse risco que apareceu aqui, ele merece atenção que realmente todo mundo está dando? E essa tarefa, ela depende de outra? Então você percebe que boa parte do dia é em torno de uma decisão? Toda a rotina, ela exige muito mais de você pensar, raciocinar, entender, ao invés de você ficar lá na ferramenta toda hora. E se você chegou até aqui, já começou a dar uma clareada do que realmente faz um gerente de projetos? Já aproveita, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal para você receber mais vídeos como esse. Porque aqui eu gosto de mostrar como a gestão de projetos funciona na prática. Diferente da teoria, da metodologia, que esse daí eu deixo lá para as pós-graduações. Porque depois de alguns anos trabalhando como gerente de projetos, eu entendi que os gerentes eles precisam enxergar sobre relações. E para você conseguir fazer isso, você precisa entender sobre as pessoas que você trabalha, sobre as decisões que são tomadas, porque tudo isso cria uma clareza. As pessoas conseguem trabalhar melhor, as decisões são tomadas mais facilmente, e os conflitos diminuem e os atrasos eles praticamente não acontecem. Então, se alguém pergunta
perguntar pra mim o que faz um gerente de projetos, eu vou dizer com certeza. Ele toma decisão, ele conecta as pessoas, ele resolve bloqueios, ele antecipa riscos, ele alinha expectativas. E você percebe que o cronograma sim faz parte de tudo isso, mas elas não são o trabalho principal. Elas são apenas ferramentas que ajudam esse trabalho a acontecer. Porque no final das contas, um gerente de projetos ele não gerencia ferramentas. Ele gerencia tudo aquilo que precisa acontecer para o projeto ser finalizado. E é isso. Até o próximo vídeo.